Olá, boa noite. Olá, boa noite. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz. Caiu a conexão minha aqui, mas já voltei. Feliz sábado a todos. Hoje a gente vai ter uma live poderosa com o pastor Josué Espinosa, da divisão sul-americana. Um pastor top. Ele é secretário executivo da divisão sul-americana. Querido, vamos já compartilhar a live aqui. Vamos divulgar o evangelho, preparar toda a tribo, língua e nação, como Jesus mesmo falou, né? Vamos que vamos. O pastor já chegou. Vamos convidar o pastor para a nossa live. Aguardando a solicitação. Prontinho. Olá, boa noite, pastor. Feliz sábado. Boa noite, Gabriel. Feliz sábado. É um prazer ter este contato. Eu estou muito bem, pastor. Graças a Deus. Falo daqui de Cuiabá, Mato Grosso, da União Centro-Oeste Brasileira. É um prazer tê-lo aqui no meu canal. Fico muito honrado com a participação do senhor. Também quero agradecer a sua esposa que intermediou tudo para que esse momento pudesse chegar. Que Deus possa abençoar seu ministério, sua família também. Que fico muito honrado com a participação do senhor. O senhor pode apresentar para a galera que está na live. Certo. Vamos então a compartilhar uma temática que é de muito interesse para todos nós. E vamos falar a respeito da espiritualidade. O que é a espiritualidade? Que importância tem para nós em nossa vida diária? Que implicações? Então, a compreender melhor sobre a espiritualidade, nós poderemos também focar-nos para o desenvolvimento de nossa vida espiritual, para crescer na fé, para crescer em conhecimento, para crescer de tal forma que nós cheguemos, não? À estatura de Cristo Jesus, nosso exemplo, nosso modelo, né? Então, vamos começar, viu? Sim, eu vou iniciar com uma oração, aí o senhor pode tocar o sermão. Tá bom. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia com vida, com saúde. Obrigado por estarmos juntos, conectados, para falar somente do Teu amor, somente da Tua palavra, porque sabemos só o Senhor que é digno de toda honra e glória. Pai, use o pastor agora para falar da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Gabriel e amigos que estão nos seguindo neste momento, vamos falar então da espiritualidade cristã. Que diz a Bíblia sobre a vida espiritual e a espiritualidade? Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, temos duas possibilidades. Somos espirituais ou somos carnais. A Bíblia fala que antes estávamos na escuridão, mas agora estamos na luz de Cristo e Ele mora em nós. Então, se Cristo mora em nós, então agora somos conduzidos pelo Espírito e temos a possibilidade de desenvolver a vida espiritual, ter espiritualidade, não? Então, é um privilégio para todos os crentes ter esta possibilidade de crescer, de desenvolver-nos como Deus deseja. Então, a pergunta que temos que fazer é:
que é a espiritualidade? O que é? Então, temos muitas definições, mas temos que focar-nos na espiritualidade cristã que tem suporte na Bíblia. E aqui eu tenho algumas definições que podem ser muito úteis para compreender a espiritualidade cristã. Primeira definição. A espiritualidade cristã é o que permitimos que Deus faça por meio de seu Espírito em nós. E o que nós fazemos também, pela graça, para viver na presença divina de acordo com seus princípios. Então, é o que Deus faz em nós, uma ação de Deus em nós. Então, temos logo uma resposta, uma reação de parte de nós a essa obra que Deus faz em nós. Então, não é só o que Deus faz, sino que é também o que nós fazemos em resposta. Tá bom? Temos também outras definições. Exemplo, a espiritualidade também é o que Deus faz em você para que você alcance a plenitude. Todos temos um potencial. E Deus quer desenvolver esse potencial. Nossas capacidades, nossa inteligência, nossa fé. E então, a espiritualidade é o que Deus faz em nós para alcançar essa plenitude. Temos outras também. A espiritualidade também é o que você faz para praticar seu relacionamento com Deus. É dizer, é algo que nós também temos que fazer para cultivar, para praticar nosso relacionamento com Deus. E, finalmente, a espiritualidade também contempla, alcança o que Deus faz por meio de você, através de nós. Tudo isso, então, é parte ou faz parte da espiritualidade. Agora, qual é o propósito da espiritualidade? Tem vários, mas eu quero falar de 4 propósitos principais. O primeiro deles, nós encontramos em Efésios, capítulo 4, verso 13. E ali, esse verso fala de que o propósito da espiritualidade, da vida espiritual, o alvo da espiritualidade é ser semelhantes a Cristo. Ser semelhantes. Cristo é nosso padrão, nosso exemplo, nosso modelo perfeito. Então, quando nós crescemos na espiritualidade, o foco tem que estar em alcançar a semelhança com Jesus. Segundo propósito, ter a mente de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 16. Ter a mente de Cristo. Nós precisamos uma renovação da mente. Nós precisamos uma transformação de nossos pensamentos, de nossas prioridades, de nossas preferências. Então, a espiritualidade faz possível que nós desenvolvamos uma mente como a mente de Cristo. Mas temos também um terceiro propósito da espiritualidade. Perfeição, maturidade. Hebreus 6:1, 1 de Pedro 2:2. Temos que alcançar a maturidade. Não podemos ficar como crianças espirituais, como crianças na fé. Temos que alcançar a estatura, o tamanho, né? E a maturidade que Deus deseja. Então, a espiritualidade nos ajuda para alcançar essa maturidade, essa perfeição. E o quarto propósito, nós achamos o quarto propósito em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Refletir a Deus. O mundo precisa conhecer a Deus. O mundo precisa ver sua glória. Então, nós
por meio da espiritualidade cristã, do desenvolvimento da espiritualidade cristã, vamos vamos alcançar a condição para refletir a Deus, sua glória, para iluminar o mundo oscuro. Mas temos alguns mitos também da espiritualidade, crenças populares que limitam nossa compreensão da espiritualidade cristã. Então vamos mencionar alguns, só alguns. Primeiro, o mito do bem-estar. Você é espiritual se você está bem. Então, há pessoas que acham que se alguém tem um bem-estar e as coisas acontecem legal, então eles são espirituais, têm o favor de Deus e tudo vai dar certo. Mas, se nós pensamos um pouco e conhecemos o testemunho também de personagens da Bíblia e de outras pessoas fiéis que sofreram, que tiveram grandes dificuldades em sua vida e eles eram espirituais. Jó, Jesus mesmo, ele sofreu muito. Muitas pessoas apontavam a ele, dizendo que ele era um pecador, por isso sofria. Ele foi machucado, maltratado e crucificado, né? Maldito para muitas pessoas. Elas pensavam que ele era maldito. Mas, então, este é um mito, não? É um mito porque pessoas fiéis, consagradas, também sofrem. Têm doenças. Tá bom? Segundo mito, o mito do conhecimento, né? Você é espiritual se você conhece bem a Bíblia. Temos muitas pessoas que conhecem a Bíblia, né? Memorizam a Bíblia. E é muito bom saber muito as Escrituras. É muito legal. Mas pessoas que têm conhecimento, mas não têm um relacionamento vivo com Jesus. Conhecem a verdade, mas a verdade não tem impacto em suas vidas. A verdade não é viva em seu coração. Então, cuidado. Os judeus, os fariseus, eles tinham muito conhecimento. Os escribas tinham muito conhecimento, mas não conheciam realmente a Deus. Terceiro mito, o mito da frequência à igreja. Você é espiritual se você vai à igreja regularmente. Temos que assistir e participar da igreja. Claro que sim. A palavra de Deus fala que temos que ter a costume de assistir e participar na igreja. Temos que fazer. Mas, por si mesma, esta atividade não é símbolo de espiritualidade. Porque tem muitos que assistem na igreja, participam dela, por costume, por tradição, por busca por relacionamentos sociais, né? E isso é bom, mas não é a essência da espiritualidade. Então, as pessoas que assistem à igreja, se espera delas que sejam espirituais, mas não sempre acontece assim. Quarto mito, o mito do estilo de vida. Você é espiritual se você tem um estilo de vida cuidadoso. Muitas pessoas acreditam nisto, mas tem pessoas que não amam a Jesus, não acreditam no ensino da palavra de Deus, são de religiões orientais e eles têm um estilo de vida muito cuidadoso. Cuidam de comer coisas saudáveis, fazem exercício e têm muitos cuidados, mas eles não têm espiritualidade cristã. Então, cuidado com esse preconceito, né? Ou esse prejuízo, porque podemos cometer um erro acreditando que isso é espiritualidade cristã por si mesma, né? E temos
3 mitos mais. O mito do líder da igreja. Você é espiritual se você é um líder da igreja. É certo ou é errado? Não. Temos muitos Tudo líderes errado. da igreja, da história da igreja cristã, da história do povo de Israel, que eles não eram espirituais, mas eram líderes. Saul, o rei, ungido pelo Espírito Santo, mas ele rejeitou finalmente o Espírito Santo. Então, ser líder da igreja não é uma certeza que você é espiritual. Eu, quando fui criança, acreditava que todas as pessoas que lideravam na igreja, que falavam no culto, que louvavam, que pregavam do púlpito, eram pessoas santas. A mente de uma criança, né? Mas isso mudou quando eu comecei a pregar, a ensinar, a louvar. E eu pensei, não sou muito santo, né? Estou no processo da santificação, mas fica muito caminho por caminhar. Então aí compreendi, porque madurei, não? Porque fui entendendo. Mas você, se é líder, tem mais responsabilidade, mas o cargo, posição de liderança na igreja não é símbolo, segurança de ter uma vida espiritual. O mito do ganhador de almas. Você é espiritual se você ganha muitas almas. Se espera. É bom quando uma pessoa ganha almas. Todos temos que trabalhar para ganhar almas para Cristo. Mas eu conheço, e vocês também, seguramente, e a Bíblia também tem testemunhos de pessoas que ganhavam almas, mas elas não tinham uma experiência espiritual profunda, dinâmica e crescente. Eles não tinham um relacionamento real com Deus. E último mito, não são os únicos, né? Mas vou fechar aqui os mitos. O mito do pecado. Você não é espiritual se você peca. Você acha que é certo? Não, acho que é errado. Quando nós lemos a Bíblia, né? Temos na Bíblia muitas pessoas espirituais que cometeram erros. Então, eles eram espirituais, só que neste mundo do pecado, onde nossa natureza ainda tem algum poder, nós estamos expostos para errar. E então, a espiritualidade de homens e mulheres que erraram, que pecaram, ficou em evidência quando? Não porque eles não hajam pecado, sino porque, além de pecar, eles se arrependeram. Eles voltaram a Deus. Eles confessaram suas faltas. Então, Deus perdonou a eles, restaurou a eles, e eles seguiram na caminhada espiritual. Davi é um caso, né? Davi é um caso. Ele é espiritual, mas ele cometeu erros graves, né? Mas ele sempre voltou a Deus. Por isso, a palavra de Deus fala que Davi era um homem de acordo, conforme ao coração de Deus. Não porque ele era perfeito, sino porque ele tinha uma inclinação a procurar a Deus, a voltar a Ele quando ele cometia erros, né? Então, antes de continuar, a espiritualidade, amigos, está mais relacionada com o que somos do que com o que fazemos. A espiritualidade está ligada ao comportamento, mas não é o comportamento em si.
Comportamento tem que ser um fruto da espiritualidade saudável. Se você tem uma espiritualidade saudável, se você tem um coração aberto à presença de Deus, se você está procurando a presença de Deus, se você está se expondo para que Ele trabalhe em sua vida, em seu coração, então, os frutos dessa relação com Deus, então, serão atos, viu? E ações boas que honrem a Deus. E aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre as dimensões da espiritualidade cristã. Algumas dimensões que estão presentes na Bíblia. E são 4 dimensões. A dimensão é relação com Deus. A segunda dimensão é a relação com os outros. E a terceira relação é a relação com nós mesmos, com nosso ser interior. E a quarta dimensão é a relação com os recursos que Deus confiou a nós. Então, que aspectos considera a relação com Deus? Coisas muito pontuais. Oração, estudo da Bíblia, louvor, jejum, intimidade com Deus. Todas essas práticas espirituais estão no contexto da relação com Deus. Porque ali é onde se origina a espiritualidade cristã. Na relação com Deus. Quando você ora, quando você estuda a Bíblia, quando você louva a Deus, quando você pratica jejum, quando você procura intimidade com Deus. Segunda dimensão, relação com os outros. Que aspectos, que práticas, que coisas considera esta dimensão? Evangelismo. Quando você procura a outros para falar a eles de Jesus. Serviço. Quando você atende às necessidades das pessoas. Amizade cristã. E companheirismo. São práticas que vão a fortalecer e ajudar a desenvolver sua espiritualidade. Porque a espiritualidade se inicia na relação com Deus, mas se projeta e se desenvolve em sua relação com os outros. Terceira dimensão, relação consigo mesmo. Você já escutou ou ouviu sobre que temos que perdonar, temos que nos perdonar? Temos que nos perdoar, isso, né? Ou temos que nos amar. E assim vamos poder amar a outros. Então, há uma dimensão interior em nós que temos que atender quando falamos de espiritualidade e quando trabalhamos no cultivo da espiritualidade. E que práticas, atitudes estão nesta dimensão? Obediência. Porque a obediência é uma resposta pessoal ao amor de Deus. Uma resposta à sua bondade, à sua salvação, à sua fidelidade. Tá bom? Exame do coração. Mudança da mente. Reflexão. Todas essas coisas fazem parte da dimensão da relação com nós mesmos. E a quarta dimensão é a relação com os recursos. Com os recursos. Que é importante. O que significa isto? Que Deus tem confiança em nós. E então disponibiliza para nós bens, recursos. E então, nós praticamos e desenvolvemos a espiritualidade quando nós praticamos a mordomia fiel. Generosidade, ações de bondade. Quando nós cuidamos
de nós mesmos também, de nossa saúde, de nosso corpo, da natureza, de todas as coisas que Deus nos confiou. Tá bom? Então aqui temos 4 dimensões da espiritualidade cristã. E a pergunta é: como você está cultivando a sua espiritualidade? Você é espiritual? Você é espiritual se o Espírito Santo mora em seu coração. Então, se o Espírito Santo mora em seu coração, você já não é do mundo, não é das trevas. Você tem que viver para Jesus, que é a luz do mundo, e você tem que brilhar igual que Jesus. Mas para alcançar esse nível de espiritualidade, de realização espiritual, você tem que cultivar sua espiritualidade. Tem que procurar um relacionamento vibrante, profundo com Deus. E tem que procurar também relacionamentos saudáveis com os demais. E tem que procurar um relacionamento consigo mesmo, saudável, respeituoso, amoroso. Você tem que amar-se. E também, você tem que ser um fiel mordomo dos recursos e bens que Deus confiou a você. Então, amigos, eu quero fechar este momento com um texto que se acha em o livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Vocês conhecem este verso? Vou ler. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amigos, temos estas orientações basadas, sustentadas na Escritura, de como podemos fazer para acrescentar, desenvolver, enriquecer, construir uma espiritualidade mais forte. Mas isso tem que ser intencionado. Deus faz em nós suas obras, mas nós temos que responder a esse amor de Deus e temos que fazer também nossa parte, procurando a Deus. Já falamos, né? Procurando o próximo, amando o próximo e construindo relacionamentos com eles, aceitando quem nós somos, perdoando-os e também demonstrando amor pelos outros, mas a partir do amor e aceitação de nós mesmos, né? E também sendo fiéis em todas as coisas, na guarda do sábado, nos dízimos, nas ofertas, no cuidado do corpo e tudo que o Senhor deixou em nosso cuidado. Então, amigos, nós temos que olhar para Jesus. Não temos que afastar de Jesus em nenhum momento, para assim, de glória em glória, ser transformados, renovados e feitos cada vez mais semelhantes a Jesus, nosso Salvador. E Deus pronto virá. Jesus muito em breve virá para buscar, para procurar a seus filhos que tenham esta experiência na espiritualidade cristã. Deus abençoe. E um abraço a todos nessa noite.
Amém. Pastor, muito obrigado pela disponibilidade. Aprendemos muito sobre o tema, sobre a espiritualidade. O Senhor mostrou as chaves, a orientação bíblica sobre a espiritualidade, que é o relacionamento, a comunhão, o amor ao próximo, evangelizar, falar de Jesus, mostrando as atitudes, né? Também quero agradecer ao Senhor por o Senhor ter essa disponibilidade de estar aqui passando a mensagem. Muito obrigado. E aqueles que ainda não me seguem aqui no canal, me seguem. Eu sempre trago pessoas, pastores, para conversar sobre Deus, conversar sobre a palavra. Que esse foi um chamado para mim falar do amor de Cristo para outras pessoas, um meio de usar, de evangelizar. Pastor, o senhor poderia fazer a oração final para nós? Vamos orar então, Gabriel, e também convidamos a todos nossos amigos para ter um momento de comunhão com Deus por meio da oração. Pai nosso, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de refletir em suas orientações, em seus ensinos da Bíblia, para cultivar nossa espiritualidade e acrescentar nossa experiência espiritual, nossa fé, e assim, Senhor, refletir sua glória nesse mundo escuro. Senhor, se alguém está aqui com alguma luta, com algum desespero, com alguma insatisfação pela vida espiritual que tem esta hora, Senhor, renove sua mente, renove seu coração, e então seu Espírito Santo, Senhor, possa ajudá-lo para crescer e para cultivar a espiritualidade, para alcançar um nível e ser gigantes na fé. E assim, Senhor, com poder, com coragem, nos testemunhar e pregar de seu evangelho até que Cristo volte em sua glória e nos leve a todos como seus filhos para morar em nosso lar eterno. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão aqui e que também vão reproduzir este vídeo, que eles também possam receber esta mensagem e suas vidas possam mudar para ter uma experiência espiritual abundante e de plenitude. É o que te pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e sua família. Muito obrigado, Gabriel. Fico à disposição para alguma nova oportunidade, para falar de alguma outra temática que seja de edificação para todos. E um feliz sábado. Feliz sábado. Vamos marcar, pastor. Tá bom? Obrigado. Obrigado.